Bom dia, sou o Coronel Reinaldo De Biasi, presidente do Grupo Inconfidência. Vou fazer um pequeno comentário sobre o título do vídeo acima, que depois eu vou apresentar. Sombras escuras estão sobre nossas cabeças, provocadas pelo governo comunista. O inimigo é perigoso? É poderoso? Claro, sim. Podemos vencê-lo? É claro que sim. Para isto, precisamos agir com coragem, determinação e iniciativa. A palavra é ação para todas as forças vivas da nação. Você, simples cidadão, faça contato com as autoridades, que nós vamos citar abaixo, que você, inclusive, vai animá-los a que enfrentem esse governo, que nós vamos vencê-lo. Essa é a palavra aqui do Grupo Inconfidência. Tenho certeza que você está no coração de vocês também. O título do nosso vídeo de hoje é A Conjuntura Nacional no Momento e os graves riscos para o futuro do país, /12. É o 12º artigo, vídeo que nós fazemos. É o número 12, com esse título. Abaixo, na descrição desse vídeo, temos 3 links relativos aos dados dos senadores, deputados federais e governadores que se opõem ao comunismo, para aqueles que queiram conectar-se com as citadas autoridades, visando incentivá-las a reagir contra a maligna ideologia, o que será de grande importância. Então, vou repetir, o momento é de ação. O senhor e a senhora têm que utilizar momentos da sua vida diária para pegar os dados das autoridades e mandar o seu pedido para lá, o seu incentivo. Não custa nada, não. É isso que é assim que a gente vence. O nosso vídeo vai tratar do tema o aborto e as drogas. Inicialmente, palavras iniciais. O STF colocou na pauta da Corte, neste segundo semestre, o julgamento da descriminalização do porte de drogas para uso pessoal e da liberação do aborto. Paralelamente ao tema, o Conselho Nacional de Saúde, o CNS, em sua resolução 715, de 20 de julho de 2023, defende a legalização do aborto e da maconha no Brasil. Lideranças da oposição no Congresso preparam uma ofensiva em resposta aos julgamentos previstos pelo STF e referentes aos tópicos acima. O presidente do Senado Federal, em 2 de agosto, avaliou como, entre aspas, equívoco grave a possível descriminalização do porte de drogas supracitado por decisão do STF, considerando-o uma invasão da competência do Poder Legislativo. A avaliação de Rodrigo Pacheco é de que esse assunto deveria continuar a ser tratado pelo Legislativo
e não pelo judiciário. Abre aspas. Se pretender legalizar ou descriminalizar o foro de definição dessa realidade é o Congresso Nacional Brasileiro, fecha aspas, asseverou ele. O senador Jorge Seife, em 3 de agosto, condenou a Resolução 715 da CNS. Abre aspas. A Resolução 715 fere de morte os valores fundamentais para a Igreja de Jesus Cristo. Não estou falando só do Evangelho. Estou falando de uma noção cristã, de evangélicos, de católicos e de espíritas. Essa resolução vergonhosa que vem direto do inferno, isso não é de Deus. Isso não pode ser de Deus. Uma ministra da Saúde que defende o homicídio de inocentes no ventre da mãe, saúde defendendo morte, tem coisa errada. Uma ministra da Saúde que assina uma portaria 715 que descriminaliza droga. Saúde combina com droga? Interrogação. Fecha aspas, assim ele diz. O senador também criticou o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. Seife destacou que o assunto já foi discutido e rejeitado diversas vezes pelo Congresso Nacional. Passemos aos comentários do Grupo Inconfidência. Inicialmente, introdução. Extratos da Constituição Federal de 1988, de interesse para nossa análise e conclusões. Dessa Constituição Federal de 88, artigo 2º, são poderes da União independentes, olhem bem, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 49, 11 romano, XXI. É de competência exclusiva do Congresso Nacional zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, pontinhos. Tem continuação, mas não há necessidade de citar. Artigo 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados. Então, aqui, vocês sentem bem que esses projetos de iniciativa do presidente, vamos destacar, presidente do Supremo Tribunal Federal, eles começam, têm início na Câmara dos Deputados. É lá que vai começar. Artigo 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República,
que deverá solicitar essa procuração ao Congresso Nacional. Artigo 102. Solicito bastante atenção. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, que quer dizer, essencialmente, a guarda da Constituição. É isso que ele foi feito. Guardar, proteger a Constituição, cabendo processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Outro, o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade. 3 Romano. Julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em uma única instância, quando a decisão decorrida contrariar dispositivo desta Constituição, declarar a inconstitucionalidade do tratado ou lei federal. Apenas esses 2 que nos interessam. Passemos à análise dos fatos, isso é nos nossos comentários. Análise dos fatos, considerando os supracitados extratos da Constituição de 1988, que eu acabei de ler. O presidente do Senado está absolutamente correto. É um atributo, um predicado exclusivo do Congresso Nacional à atividade legislativa, isto é, a discussão e a votação dos projetos de lei para fazer as leis. É a chamada competência legislativa, pela qual o Congresso deve zelar para preservar. Nota-se que ao presidente da República e ao STF podem caber a iniciativa quanto às leis complementares e ordinárias, mas o correspondente processo legislativo de discussão e votação inicia-se na Câmara dos Deputados. As leis delegadas são produzidas pelo presidente da República, mas observa-se a obrigação do chefe do Executivo em solicitar tal delegação ao Congresso Nacional, ou seja, a autorização para agir em nome do Legislativo. Até as medidas provisórias com força de lei, geradas pelo presidente da República, em caso de relevância e urgência, deverão ser submetidas ou apresentadas de imediato ao exame do Congresso. Fez, apresenta. Imediatamente. Ao Supremo Tribunal Federal compete essencialmente ao quê? Guarda da Constituição. É para isso que ele existe, cabendo-lhe processar e julgar ações de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos e julgar causas quando suas decisões contrariam o dispositivo da Constituição. Deste modo, a ação do STF volta-se para proteger a Constituição de tudo aquilo que possa ferir suas normas. Passemos às conclusões de nosso comentário. Em suma, quer dizer, resumindo, excetuando os julgamentos citados quanto à inconstitucionalidade de fatos, o Supremo Tribunal Federal não possui direito especial
de julgar outros temas, ou seja, discuti-los ou votá-los. Isto é um privilégio grifado, grande, único do Poder Legislativo. Querer o STF julgar de maneira ampla constitui-se em crime de responsabilidade contra a Constituição, por não ser tal ato previsto na Carta Magna. Considerar que o STF não, entre aspas, julgará os polêmicos tópicos descritos é perda de tempo. A Corte, no seu tradicional procedimento independente, que apoia o marxista Lula incondicionalmente, irá fazê-lo. E, com certeza, o aborto e as drogas serão, entre aspas, liberados. A meu ver, não devemos levar em conta tal deliberação, pois ela carece do amparo da Constituição. O Legislativo, um poder independente, friso, independente, em relação ao Poder Executivo, ao Judiciário, com respeito, deve desprezar a esdrúxula decisão do STF, concentrando-se, sim, na defesa do futuro do Brasil. Sugiro, com a máxima consideração, aos valentes congressistas que se opõem a Lula, que tomem as providências legais relativas à inconstitucional resolução, afirmando que, entre aspas, julgar, fora as exceções acima citadas, quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade, isto, julgar, é um privilégio do Legislativo. Agora, um respeitoso alerta. Importante esse, por favor. Causa-me preocupação a articulação por frentes parlamentares conservadoras no lançamento de uma campanha pública em defesa da realização de plebiscitos, uma consulta popular, plebiscitos no Brasil, sobre os polêmicos temas de aborto e drogas. Observe o que eu quero falar incisivamente. No meu ponto de vista, será exatamente o que Lula e o STF querem que aconteça. Eles querem que sejam feitos esses plebiscitos, pois tal consulta popular gerará a votação por meio das fraudulentas urnas eletrônicas e a contagem dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, órgão que cumpre à risca as determinações do STF, do Supremo Tribunal Federal, de maioria comunista. Se tem a maioria, prova-se. Aí eles vão vencer, sem sombra de dúvida. Faça os plebiscitos e nós vamos perder. E não tomem tal iniciativa. E sim, usem energicamente, como instrumentos de luta, as medidas legais que a Constituição proporciona e que certamente nos trará a vitória. Destaque aqui final. Julgar o STF temas referentes à constitucionalidade e à inconstitucionalidade
tem amparo legal. Julgar o STF temas diferentes desses acima não tem valor legal. Observação. Se você deseja fazer qualquer comentário ou perguntas, favor entrar em contato conosco pelo WhatsApp no número 3198-213592, ou então pelo e-mail grupoinconfidenciabh@gmail.com. Tenha certeza que, num tempo hábil, responderemos todas as questões que chegarem a nós. Muito obrigado e até a próxima. A palavra é ação. Vamos vencer, mas com o empenho de todas as forças vivas da nação, inclusive do simples cidadão. Ele poderá influir decisivamente para nosso triunfo. Vamos